Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, aqui é o professor Gabriel, espero que vocês tenham feito os exercícios do capítulo 4, corrigido. Agora iremos ver o capítulo 5º, o Estado absolutista e o mercantilismo. Inicialmente, como que surge esse Estado absolutista? Absolutista vem da palavra absoluto, revela o momento do surgimento das monarquias absolutistas europeias. O que são essas monarquias? Onde o rei começa a mandar sem interferência dos senhores feudais. Esse período, o antigo regime, compreende o processo de formação das monarquias europeias. É marcado pelo processo de centralização política, onde o poder é centralizado numa pessoa só, no caso o rei, o fim do sistema feudal, ou seja, em vez do servo pagar imposto ao senhor feudal, deve pagar ao rei, o fim da servidão e o surgimento de uma nova classe, os assalariados. Ao invés de pagar o serviço, a pessoa vai receber em moeda, em dinheiro, sua remuneração. É marcado também pela expansão comercial, muito influenciado pela reabertura das rotas comerciais por conta das cruzadas do século XI e XII. Características também pela transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista entre o século XV até o XVIII. Enfatiza também as divisões sociais, os estamentos, que são as classes ou estados. Quais são as três principais classes nessa época? O clero, a nobreza e o plebeu. O clero era formado pelos religiosos, a nobreza pelos nobres de sangue azul e os plebeus eram as pessoas que trabalhavam. Primeiramente, o termo absolutista, utilizado para caracterizar os estados nacionais na Idade Média, deve-se ao fato de o poder do real não sendo, então, controlado por nenhum outro poder, externo ou interno, se tornando em seu domínio próprio nacional, o poder supremo absoluto. Ou seja, os reis europeus dotavam as práticas mercantilistas visando arrecadar metais preciosos. Logo, o absolutismo era um sistema de governo baseado na desigualdade social. No século XVII, o Estado absolutista vai atingir o seu ponto máximo de seu esplendor. Os impostos eram cobrados pela população, os reis e os nobres puderam se deliciar construindo palácios luxuosos e cobertos de ornamentos. Quais são as principais características do Estado absolutista? Primeiro é a criação de um exército nacional. Você só manda se você tiver poder. E como que o Estado faz para mandar? A partir da coerção. Ele tem que ter uma força, um exército. No caso do Brasil, quando a gente tem a polícia. Nessa época você tinha um exército nacional. Não um exército mais que o rei dependia do senhor feudal. Não, ele tinha o seu próprio exército que era subordinado a ele e ele pagava um ordenado. Assim, ele podia enfraquecer os nobres e não armar os camponeses. O controle do legislativo. Todas as decisões do reino estavam controladas diretamente pelo rei, que possuía o direito de criar as leis. O controle sobre a justiça. O rei começou a tomar para si o poder de fazer justiça, não mais deixar na mão dos senhores feudais, ou seja, ele vai criar um tribunal real, sendo superior às instâncias locais que eram controladas pelos senhores feudais. Logo, a última palavra sempre é do rei. Controle sobre as finanças. O rei toma o direito dele cunhar a moeda, só pode utilizar a moeda real. Ele padroniza muitas coisas, cobra impostos, cria as companhias de comércio e impõe monopólios. Ele também, para ajudar nesse processo de administração, ele vai criar uma burocracia estatal, um corpo de funcionários que auxilia na administração de obras públicas, fazendo um fortalecimento do controle do Estado e do poder real. Como a gente vê esse absolutismo na Inglaterra? Principalmente com Henrique VIII, conhecido como Wesley Safadão. Por quê? Ele não se casou só uma, mas 5 vezes. Ele vai romper com a Igreja Católica e vai fazer o ato de supremacia, criando sua própria Igreja Anglicana. O apogeu do absolutismo vai ser com Elizabeth I, conhecida como Rainha Virgem, que ela nunca se casou, que vai desenvolver as manufaturas, fortaleceu a marinha e aplicou uma política favorável aos corsários, que é os piratas. A decadência do absolutismo vai ser Carlos I, que vai perder a cabeça na Revolução Puritana no século XVII, que nós veremos a posteriori. Na França, vai vir com Luís XIII, no século XVII, com seu cardeal Richelieu,
que influenciou o Estado francês, reforçando o poder do rei, submetendo os nobres e organizando a burocracia. Isso lembra muito um livro de um escritor francês chamado Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros. E o ápice vai ser com Luís XIV, no século XVII e XVIII, que controlou por conta própria todos os negócios do governo e confundindo o Estado com sua pessoa naquela famosa frase: Le Estado c'est moi, traduzindo para o português, o Estado sou eu. Seu parente mais próximo, seu neto, Luís XVI, vai perder a cabeça durante a Revolução Francesa, junto com a sua esposa Maria Antonieta. Aqui é o exemplo de Luís XIV com seus pais, Luís XIII e Ana da Áustria. Observem. Luís XIV, que já velho, vestido seus vestimentos, pompas, na França. O ápice do absolutismo vai ser alcançado com Carlos V. Carlos V foi um governante com grande quantidade de terra. Ele era imperador, não só rei da Espanha, mas imperador do Sacro Império Romano Germânico. E Filipe II foi o ápice também. Foi um momento que a Espanha foi um dos países mais ricos da Europa. Mas Filipe II vai marcar a decadência com a queda, a derrota da sua armada invencível para a Inglaterra, e associado também ao declínio da produção de metais preciosos da América Espanhola. O absolutismo na Prússia, que vai dar origem à Alemanha quase 200 anos depois, vai se dar com Frederico Guilherme no século XVII, com a criação de tributos nacionais e de um exército nacional. Mas o ápice vai ser com Frederico II, que incentivou o desenvolvimento comercial e manufatureiro. Aqui são dois quadros, Frederico Guilherme e Frederico II, conhecido pelo seu gênio militar. O absolutismo na Rússia, vamos ver o ápice com Ivan o Grande, ao proclamar-se czar de toda a Rússia no século XV, mas foi com Pedro o Grande que houve um grande desenvolvimento econômico e implantação de instituições típicas do Estado moderno europeu. Pedro o Grande ele tem uma característica muito grande, é o processo de modernização da Rússia. Ele trouxe a Rússia para mais próximo da Europa. Ivan o terceiro de Moscou e Pedro o Grande. Vai até morrer de pneumonia, se eu não me engano, quando ele vai tomar um banho num rio. Como naquela época não tinha antibiótico, já era. Na Áustria, o Estado absolutista, quem vai se destacar é Maria Teresa, que organizou um exército nacional, e José II, que vai centralizar toda a administração pública. Maria Teresa da Áustria, José II do Sacro Império Romano Germânico. Observem, dois quadros. Em Portugal, o absolutismo ele se desenvolve com a unificação política da Revolução de Avis, com João das Regras, entre 1383 e 85. A monarquia era centralizada e Portugal teve essa característica. Foi o primeiro Estado moderno europeu. Os principais reis absolutistas eram Dom Manuel Venturoso, Dom Manuel I, que vai governar no século XV e XVI. Inclusive, ele vai ser um dos responsáveis, na época dele, que vai se descobrir o caminho das Índias, com Vasco da Gama, em 1498, e o Brasil, em 1500. E Dom José, ou José, que é marcado pela época do Barão de o Marquês de Pombal, vulgo Conde de Oeiras. Aqui, Dom Manuel Venturoso, para ele que caminha, escreve uma carta falando do achamento do Brasil, que vai ser encontrado no século XIX, a posteriori, não me engano, por Van Hagen. Dom José I, que deixa o poder na mão de Pombal. E os principais teóricos que vão dar suporte ao absolutismo. O que eu queria citar para vocês primeiro é Niccolò Maquiavel, um italiano, sua principal obra é O Príncipe. Thomas Hobbes, o Leviatã, ele já é do século XVI e XVII. Jacques Bossuet, que é do século XVII e XVIII, a principal obra política segundo as Sagradas Escrituras, Direito Divino dos Reis, isto é, emanado por Deus. Jean Bodin, A República, a ideia de soberania não é partilhada, o poder do rei não pode ter nem restrições e nem se submeter a ninguém. E Hugo Gross, principal obra dele do direito da paz e da guerra, que defende o direito do rei de governar de forma despótica, sem isso geraria um caos. O Leviatã é mais interessante. Ele fala que os homens deixados em estado natural, eles entrariam em uma grande anarquia, se matariam. Por isso ele defende a questão de um estado forte. E o mercantilismo. O mercantilismo ele é muito interessante, porque a partir dele os reis puderam imprimir uma série de práticas para dinamizar a economia e garantir um desenvolvimento econômico, comercial e fortalecendo o poder do rei.
Logo, para eles, a política e a política econômica tornou-se instrumento de promoção simultânea do desenvolvimento e crescimento da economia do Estado através de uma associação entre o rei e burguesia. Quem vai fazer muito isso vai ser Portugal, nas suas grandes navegações. Para eles, a acumulação de riqueza era o principal alvo do soberano, e sua aquisição dependia da balança comercial exterior. Surgiu necessariamente uma unidade de interesse entre estados e mercadores. Logo, uma ideologia capitalista. As relações de trabalho mais interessantes seriam um trabalho assalariado ou escravo, em substituição ao modelo feudal de servidão. Logo, quais são as principais características do mercantilismo? Primeiro, metalismo, bulionismo, que falava a crença da riqueza de um país, que consistia na capacidade de estocar metais preciosos, ouro ou prata. Balança comercial favorável, pressuposto que se vendesse mais aos estrangeiros do que eles comprassem, o superávit seria pago em ouro. Protecionismo, proteger a economia do país da concorrência estrangeira, com tarifas alfandegárias, defesa da produção nacional e incentivo ao crescimento demográfico. Intervenção no estado da economia. Para ele, o Estado intervia predominantemente na economia para garantir os seus interesses estratégicos. E teve alguns tipos de mercantilismo. O primeiro, a gente vou citar para vocês, é na Espanha, que é chamado bulionismo. Bullion é referente a lingotes de ouro e de prata, e era baseado na extração de metais preciosos da América Espanhola. Vai ter o seu apogeu com Filipe II no século XVI. Na França, é o coubertismo, baseado no ministro das Finanças de Luís XIV, Colbert, Jean-Baptiste Colbert, que a forma era a produção de artigos de luxo para exportação nas manufaturas reais. O apogeu com Luís XIV. A Inglaterra, com comercialismo e industrialismo, no século XV e XVIII, industrializa a partir do século XVIII, ela começou a fomentar as atividades comerciais e ter uma frota naval forte, e estimulou a produção manufatureira. O apogeu com Elizabeth I, no século XVI e XVII, e Portugal, com o Pacto Colonial. O que Portugal fazia? O monopólio que ele tinha sobre as suas colônias, onde só podia comprar de Portugal e vender para Portugal. O apogeu vai ser no século XVI, início do século XIX, com a família real chega no Brasil e a abertura dos povos, as nações amigas, acaba esse pacto colonial, porque Dom João VI abre os portos às nações amigas. E a Holanda vai desenvolver o mercantilismo misto, ou seja, comercial industrial, e vai criar companhias de comércio das Índias Orientais e Ocidentais. Inclusive, essa companhia do comércio das Índias Ocidentais esteve presente aqui na região de Pernambuco. Tinha uma associação com Portugal para produzir açúcar. A Liga Hanseática, que vai ser uma aliança das cidades mercantis alemãs, ou influência alemã, que estabeleceu e manteve o monopólio comercial sobre quase todo o norte da Europa e do Mar Báltico, entre o século XII e XVII. Aqui é onde mais ou menos funcionava a Liga Hanseática, pegava desde parte mais ou menos da Rússia, Novgorod, Riga, Visp, Dantes, na Polônia, o que veio a ser a Polônica, Rumbeck, Hamburgo, até Londres. Então, era uma espécie de rota comercial. E o que vai acontecer? O mercantilismo vai ser muito incentivado com as cruzadas, porque no século XI, o Papa Urbano II conclama os reis europeus e os fiéis a reabrir, a reconquistar a Terra Santa na mão dos infiéis, dos muçulmanos. Logo, vai se organizar verdadeiras caravanas e as cidades italianas vão despontar, principalmente Gêmona, Veneza, Pisa, e vão estabelecer essas rotas. Depois a gente vai ver um pouco mais de dificuldade, porque com a queda do Império Romano do Oriente pelos muçulmanos, essas rotas vão sofrer uma diminuição, mas vão continuar. Era a forma mais barata de comprar coisa da Índia, da China, era a partir dessas rotas. Então, pessoal, espero que vocês dê uma lidinha no capítulo, eu vou passar os exercícios e um abração. Tudo de bom. Tchau.